Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores. Esse é o nosso videocast do Pato Fáustico. Meu nome é Lucilene Ribeiro. Eu sou Daniel Basso Santos. E hoje a gente vai falar aqui de três textos narrativos que estão experimentando na literatura contemporânea. E como a gente resolveu trazer esses três textos, porque essa é uma das preocupações do Pato Fáustico, trazer novidades, né, estar atento às novidades na literatura para trazer informações novas para vocês. Então, um deles vai experimentar na epopeia e os outros dois vão experimentar na narrativa. E interessante que esses dois textos, um é norte-americano, um português e um brasileiro, eles são todos lançados pós Nos últimos dois anos. Né? E mais do que experimentar, eles de uma certa forma testam o limite dos gêneros que eles estão escrevendo, assim. Então é mais ou menos isso que vai dar uma certa unidade nos títulos que a gente vai trabalhar hoje. Bom, vamos começar então por Jennifer Egan, A Visita Cruel do Tempo, que venceu o Pulitzer de 2010 e que marca a prosa norte-americana atual, eu diria até a prosa ocidental atual, por causa de uma série de experimentações, né? Uma série de tentativas com experimentações limites da forma romanesca. Bom, a história ela vai seguir as últimas gerações aí norte-americanas, década de 70 até 2020 e poucos, né? Um pouquinho dos 10 anos adiante aí. E lembra um pouco o primeiro autor que a gente trabalhou aqui, o Jonathan Franzen, né, porque tem essa tentativa de traçar um panorama da sociedade e tal, e narra essa história a partir de uma série de personagens, né. Então a gente tem o Benny, que é um punk cujo maior feito foi a descoberta de uma banda, tem o vocalista dessa banda, que é o Bosco, que depois vira um roqueiro meio decrépito, tem a secretária do Benny, que é a Sasha, que é uma cleptomaníaca, enfim, não dá para resumir os personagens, principalmente porque o nosso enfoque aqui é perceber como esses personagens, essa multiplicidade de seres, né, e a própria a cosmologia da música do rock americano desses últimos anos é quase um pretexto para que a Jennifer Egan experimente, explore muitas das possibilidades que o romance como gênero ao longo da história se permitiu ter, assim, né? Esse romance começa com o primeiro capítulo em terceira pessoa, que segue a Sasha, né, que tem esse problema de cleptomania, e segue a Sasha dentro das suas aventuras cleptomaníacas e também dentro das suas sessões de psicanálise para tentar, enfim, desvendar, solucionar o seu problema. E essa história é intercalada, então essa patologia ela fica de uma certa forma sempre ligada à trajetória do sujeito, né? Um segundo capítulo também em terceira pessoa segue esse empresário, esse roqueiro, né, ex-roqueiro cuja secretária é a Sasha, e ele também tem um problema, tem um trauma que é a impotência, e ele faz de tudo, ele bebe café com ouro para curar a impotência, só vocês terem uma ideia. Também em terceira pessoa, e aí em seguida é introduzida uma primeira pessoa, que vai seguir a personagem Rhea, na década de 70, que é justamente o momento em que essa geração começa efetivamente a empreender o seu projeto de vida. Então a troca aqui da primeira pessoa é fundamental, porque vai dar uma ideia de intimidade com essa geração, a gente vai ver essa geração de dentro, né? E é a primeira troca, né, no foco narrativo que vai, de uma certa forma, já anunciar as outras experimentações do romance. Eu vou citar alguns, porque, claro, se eu for ficar, né, em todo o romance, a gente não termina o programa e vai ficar super chato também. Então, alguns capítulos que eu queria chamar a atenção começam pelo capítulo chamado Um Almoço em 40 Minutos, Kit Jackson revela tudo sobre amor, fama e Nixon. Que é um capítulo em que, na realidade, é narrado uma entrevista do Julius, que é um personagem jornalista, e da Kit Jackson, que é uma atriz. E esse capítulo é narrado em forma de entrevista. Bem do tipo dessas entrevistas aí, Billboard, Rolling Stones, né? Essas revistas, principalmente essas revistas de rock que entrevistam estrelas, né?
Então, qual é a sacada desse capítulo? É que durante o capítulo, o sujeito vai tentar estuprar a moça. Eu não vou dizer como é que vai acabar, até porque a cena é maravilhosa. Mas, então, aqui já começa a experimentação. Ou seja, é uma escolha de um código, né? Que seria um código público, né? Que é o código de uma entrevista de revista, para narrar uma situação que o sujeito quer, tudo que ele não quer é publicar, né? Que é, ou seja, porque ele vai preso depois de algum tempo, enfim, acontecem algumas coisas por causa dessa tentativa de estupro, e é narrado com um primor, principalmente porque o sujeito, claro, o ponto de vista é a partir da revista jornalística, porque ele é um jornalista, então de uma certa forma representa a cosmovisão desse sujeito e também, lógico, o problema mental que ele tem, né, de tentar algo assim. E aí ela tem algumas frases, por exemplo, com uma intercalação de frases, né, porque ele está escrevendo, ele fala assim, ó, porque não paro de mencionar, de inserir, como pode parecer, a mim mesmo, porque estou tentando arrancar algum material legível, estou tentando construir uma história, e é cheio de vírgulas, né, mas que também contém ação. Aí os travessões, que Deus me ajude, seja uma série de frases intercaladas, e ela vai usar um outro recurso muito especial, que são os rodapés, em que ele vai explicar o que acontece por trás da história, né, que justamente resume primeiro essa ideia de um discurso que é dado por baixo, né, por baixo dos panos. E também o fato da intercalação, justamente essa tentativa do sujeito ir evitando ao máximo, sobrepondo camadas, né, como quase uma forma de tentar abafar aquela situação que ele vai viver a seguir, que depois a gente vai descobrir que é o crime, né, que ele tenta cometer. Capítulo maravilhoso. Um outro capítulo muito interessante é um uso é o 10º capítulo, fora do corpo, chamado o capítulo, que é o uso da segunda pessoa discursiva. Que eu vou ter que ler vocês identificarem, né? Que é mais ou menos assim, começa assim: seus amigos estão fingindo ser todo tipo de coisa, e o seu dever é chamar sua atenção quanto a isso. Né? Então, é um discurso que se dirige a um você, e o você é o personagem principal do capítulo. Né? Então, por isso, a segunda pessoa. E que também é certeira, porque esse personagem é o Rob, que é um amigo da Sasha, e que ele justamente não encontra a sua própria identidade. Então ele é meio gay, né? Ele meio que ama ela. Em algum momento vai ter uma tentativa de suicídio meio motivada, é uma cena que aí vocês vão ler, né? Vocês vão ter, se já não leram, vão ter essa dimensão. E aí a segunda pessoa justamente transita, né, nesse lugar híbrido, né, de uma instância narrativa que poderia ser neutra, mas que se narra a um determinado sujeito, né, que é essa segunda pessoa, e cuja trajetória está justamente tentando encontrar o seu lugar, né, e que não é aquelas duas clássicas vozes discursivas da terceira e da primeira pessoa, né. Então, nesse momento mesmo, a Jennifer Egan acerta e mostra a sua capacidade de escolher o discurso apropriado, né, para representar seu personagem. Estou estão dizendo já que esse romance é polifônico, né, que é outra discussão que eu não vou entrar aqui. E aí chegamos a um último, não é o último capítulo do livro, mas é o último que a gente vai falar aqui, que talvez seja o capítulo mais impactante, que é quando a história vai acompanhar a filha da Sasha, né, e acompanhar o ponto de vista da filha da Sasha, que por sua vez acompanha a obsessão do irmão com as pausas feitas na música pop. Né? Então tem uma música do Jimi Hendrix, a Fox Lady, que ele para assim, de tocar, aí se escuta a respiração dele, enfim, o sujeito é obcecado, o irmão dela é obcecado com essas pausas, e com o sentido que essas pausas podem ter. E esse capítulo, ele é todo narrado na linguagem do PowerPoint, que cumpre aqui duas funções. A primeira, que é representar eu aqui, né, para tentar aparecer. Não, mas a primeira que tenta representar justamente a cosmovisão desse sujeito, porque é né, enfim, uma criança de 12 anos, se não me engano, dessa geração, e que se comunica assim, né? E um segundo, que é justamente a manifestação de uma das grandes temáticas do livro, e que vai ter em outro livro que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é o significado das lacunas, né? Ou seja, esse sujeito busca o sentido nas pausas, no silêncio dentro das músicas, né? E a linguagem do PowerPoint é mais ou menos isso, ou seja, é contenção, né? E o sujeito que tente, a partir dessa contenção, buscar algum sentido por trás, é mais ou menos como esse capítulo é narrado. E aqui é um prato cheio, porque ela usa, realmente vocês estão vendo aí, todas as possibilidades dessa lógica discursiva do PowerPoint, para de uma certa forma revelar, né, as características principais de alguns personagens, nesse caso da filha da Sasha. Bom, esse tipo de recurso coloca uma discussão central na questão da arte, principalmente pós-vanguarda, que é a questão das experimentações. A gente está preparando um programa só para trabalhar romance experimental, mas aqui a gente já pode falar um pouco, né, que é o seguinte: romances como esse aqui,
que de uma certa forma tentam uma contra-ideologia, né? São romances que se colocam numa posição contra a majoritária, né? Criticam a sociedade, veem essa sociedade de maneira irônica. Eles tentam, obviamente, desnaturalizar o seu código, né, o seu discurso, porque a ideologia dominante está justamente sobreposta, né, ela é sustentada pelo discurso que já está naturalizado. Né, é aí que transitam os valores comuns, né, o senso comum e a ideologia da massa, né, a ideologia da maioria. Então, uma primeira função é essa, né? Desnaturalizar para tentar propor valores novos. Né? Só que no caso da Jennifer Egan isso é ambíguo, porque ela utiliza, por exemplo, no caso do capítulo do PowerPoint, valores que não são legitimados na literatura, que é um capítulo narrado em PowerPoint, mas que são plenamente legitimados na cultura e na sociedade, e que de uma certa forma, inclusive, revelam valores dessa ideologia dominante. Né? Então é uma tensão muito interessante de ser trabalhada, porque é quase essa necessidade do sujeito comunicar, né, no limite da comunicação, mas também experimentando para poder dizer coisas novas e inclusive se contrapor ao que o discurso dominante, de uma certa forma, fala. Né? Principalmente porque a Jennifer Egan, ela é a síntese das dos dois principais trajetos do romance norte-americano, né? Que é o romance das espertezas, né, narrativas, né, aquele romance metanarrativo que lança um olhar irônico para a própria narrativa, que eu acho que nos últimos anos é o Thomas Pynchon, é quem representa melhor, e o romance realista que a gente já trabalhou aqui com o Jonathan Franzen, que é eu acho que da contemporaneidade é o grande, que segue o modelo clássico do romance realista, que ainda vê, né, alguma função na narrativa clássica, né? E a Jennifer Egan, de uma certa forma, se posiciona no meio caminho, assim, ela força os limites do romance, mas ainda acreditando na possibilidade do romance enquanto forma que carregue valores a serem postos, né, aí na discussão das ideologias da sociedade. Né? Bom, vai virar uma série pela HBO, então se você quer, né, ler o livro, leia logo, porque em seguida as correções do Jonathan Franzen vai virar também, o Ian McGregor vai fazer parte, por exemplo, então leia, porque vale a pena, e ganhou um Pulitzer, então acho que vale a pena estar atualizado aí no que a Egan está fazendo. Acho que até o próximo livro. Fica a dica aí da Egan. Então, no próximo bloco, uma nova narrativa. Bom, voltamos então para falar do livro Nada Me Faltará, apesar dessa minha capa aqui deteriorada, de Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli ele se popularizou a partir de uma outra carreira que é de quadrinista. Ele é um dos grandes quadrinistas da década de 90, da geração marginal da década de 90, principalmente por causa do primeiro texto dele, Transubstanciação, né, de 1991. Depois ele lança algumas outras obras-primas do gênero, como O Dobro de Cinco, enfim, e se defende aí como um dos grandes quadrinistas do país, hoje ainda em atividade, só que hoje ele de uma certa forma mescla essas duas atividades, a de quadrinista e a de romancista, com romances excelentes, muito bons, a gente vai falar em outros programas de outros textos dele, mas hoje a gente trouxe Nada Me Faltará. Por que a gente trouxe Nada Me Faltará? Bom, Nada Me Faltará é uma história bem interessante, bem intrigante. Então ele é um romance feito em diálogos, né? E ele começa então com um sujeito contando para outra pessoa que alguém apareceu, o personagem Paulo, né? O fulano apareceu. E interessante que o Paulo, esse personagem que aparece, ele estava sumido fazia um ano, segundo a perspectiva desses personagens, né? Ele estava sumido há um ano, ele, a esposa e a filha dele, e em determinado momento, né, no início da narrativa, ele aparece, só que ele aparece sozinho, né? E aí não se sabe o que aconteceu com as duas, né? E para ele não passou um dia sequer, a impressão que ele tem é que não aconteceu nada. Exatamente, para ele, ele não entende essa preocupação dos outros, porque para ele é como se ele tivesse saído um dia anterior e voltado aquele dia. Esse um ano não passou. Então eles começam a especular se isso de repente não, se essa amnésia de repente não seria um trauma, né? Ou se ele tem algum envolvimento. Ou se ele tem algum envolvimento e está tentando... Mistérios cercam esses diálogos do Exatamente. Bom, a gente trouxe justamente por causa disso. Ele é um romance todo feito dentro da técnica do diálogo. Ele não tem nenhuma descrição, são só falas, né?
O Mutanelli já disse em entrevistas que, inclusive, a experiência de quadrinista o ajudou, né? Porque o quadrinista tem que ali no balão, né, no quadrinho, né, ser certeiro, reto, certo, né? E ele diz que isso influenciou bastante. Mas o que nos interessa aqui é justamente essa tensão entre dois adjetivos do ficcional, né? O romanesco, né, e o dramático. De uma certa forma é diluído aqui nesse texto, mas garantindo um efeito muito especial, como a Lu falou. Esse sujeito, ele não tem passado nem futuro, né? Ele não se lembra do que aconteceu, e ele, quando ele volta, como ele não se lembra direito do que aconteceu, ele pensa que esse casamento dele pode ser uma premonição, algo que ainda vai acontecer, né? Então, o drama justamente narra os acontecimentos no imediato, né? No imediatismo, aquilo que acontece na hora, ali na frente, né? Exatamente, a presentificação plena, absoluta do eu, né? Então, a questão do dramático, dos diálogos, já são interessantes, né? A partir daí, né? Além de que narrar essa história só por diálogos ajuda a construir o mistério da própria narrativa. Porque os personagens não sabem o que aconteceu. E como a gente só tem acesso ao que eles dizem, né, e eles não têm essa informação, né, se alguém tem ao Paulo e o Paulo não se lembra, o que ele fala não faz sentido, a questão do diálogo é fundamental para manter esse clima enigmático, né? E inclusive em alguns pontos chega naquele grau de Beckett, assim, que o sujeito fala e aquilo parece que não tem sentido e a resposta parece que não é a resposta da pergunta, porque realmente os sujeitos não sabem o que está acontecendo. Um outro ponto interessante, de novo, é a questão da psicanálise, porque esse sujeito ele vai fazer terapia para tentar se resolver, e depois vai fazer até hipnose, né? E os diálogos dele com o psicanalista são justamente a tentativa de, a partir da fala, né, do discurso, reconstruir essa lembrança, que não dá certo, porque a própria instância narrativa ela se dá sempre no imediato, sempre no presente. Isso é muito angustiante nesse livro, né? Porque é tudo sempre ali na frente do leitor, depois a gente vai falar inclusive um pouquinho melhor disso. Um outro ponto técnico, né, material, né, que ajuda a construção dessa história, é a questão, por exemplo, das reticências que são usadas, né, a rodo, né, nesse texto, e as lacunas, né, dá uma frase falando, que as lacunas que dentro dos próprios capítulos, de uma certa forma, marcam espaços textuais que de uma certa forma são a imagem dos espaços, das lacunas mentais do sujeito, e de uma certa forma também auxiliam a identificar no texto esses espaços em branco que a gente tem que preencher com determinados sentidos, né? Além de ajudar a gente a se posicionar no espaço, que geralmente essas lacunas, né, trocam o sujeito do espaço em que ele estava para o espaço em que ele vai aparecer a seguir. Então, mas, o pato sempre morre, né? O pato tipo o Kenny, né? E outro ponto interessante que eu falei antes é a questão das reticências, porque a reticência marca justamente a impossibilidade do discurso de significar, né? A reticência é a marca discursiva de que algo que é dito por fora do texto, né? E algo que a gente tem que construir além do texto, né? Que é justamente o caráter policial, digamos assim, de mistério. E essas reticências aqui são algo que deixa bem interessante, assim. É que como não há descrição nesse romance, não há descrição de cenário, de nada, só há diálogo, né? E em alguns momentos as lacunas, essas referências, elas servem como um espaço para o leitor imaginar como está se dando, até essa mudança de espaço, como o Daniel falou, que se dá então para o leitor dar uma pausa e conseguir imaginar o que está acontecendo naquela cena, já que só tem diálogo, não tem uma descrição. E às vezes essas lacunas funcionam nesse assim sentido, também. Existem alguns intertextos interessantes, né, nesse texto, eu cito dois, né? Um não sei eu que cito, ele fala ali, né? Mas o primeiro é com o Meursault, do Estrangeiro, né, do Camus, que, não sei se você se lembra, ele foi condenado porque não chorou no enterro da mãe, né? E aqui acontece a mesma coisa com o sujeito, porque ele começa a ser condenado pelos amigos, primeiro porque ele não se lembra das coisas, então ele não consegue se compadecer da sua própria situação, ele não sente culpa, por exemplo. E segundo, porque como não se passou nenhum dia, ele quer sentir falta das pessoas, sabe? Ele não sentiu a passar do tempo. Então é por causa disso que as pessoas começam a desconfiar do envolvimento dele naquilo. E aí depois outras questões, que eu não vou revelar para vocês aproveitarem o livro, né? Outras questões tornam mais interessantes esse ponto, né? De será que ele tem alguma relação ou não. Mas o segundo intertexto é quando um detetive, porque tem um detetive, lógico, vai tentar descobrir a história, e esse detetive ele descobre que ele andou lendo o texto do Foucault, eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, meu pai, minha irmã, que é a história, o relato de um camponês que mata a família, né, com uma foice,
e depois escreve o próprio relato, e aí isso vira objeto de estudos do meio judiciário e da psicologia da época. E aí, claro, o cara quando lê que o sujeito leu um livro desse, imediatamente já, pô, esse cara é culpado, né? Então é uma discussão muito interessante acerca de onde, né, o discurso pode interferir nas proposições de sentido, inclusive pode condenar um determinado sujeito. Bom, eu queria chamar a atenção, antes de terminar, porque essa questão do dramático, ela também trabalha dentro de uma dicotomia de técnicas narrativas que compõem qualquer obra romanesca, né? Que é a questão do mostrar e do dizer. Né? Mostrar é quando a narrativa se dá da maneira mais plena possível, né? Ou seja, dentro da sua própria velocidade, sem nenhum narrador resumindo as coisas, né? Que teria a sua manifestação mais pura no diálogo. Né? Já dizer é aqueles momentos em que o narrador acelera a narrativa o máximo possível, né? Resume coisas para que a gente, né, chegue nos momentos mais interessantes. Então, essa narrativa é uma narrativa só do mostrar. Isso significa o quê? Que o ritmo da leitura ele é o mesmo ritmo das ações, né? Ou seja, se eu ler direitinho, se eu ler na entonação certa e tudo, eu vou viver esses acontecimentos simultâneo aos personagens, né? E isso significa também que tudo é essencial, porque nada pode ser resumido. Só que numa narrativa emblemática, isso é mais angustiante ainda, porque eu tenho que acompanhar a velocidade daqueles personagens, né? Eu tenho que entender que nada daquilo é à toa, porque o narrador não resume absolutamente nada, só que, ao fim e ao cabo, eu sei que aquilo não me diz também absolutamente nada. Tem um capítulo específico, eu não sei se... que é um capítulo, que é esse aqui, inclusive vocês vão ver a minha belíssima letra, né, que eu marquei no livro, né? Que é isso, capítulo 12 é isso. Um personagem diz e aí, e outro responde e aí. Esse capítulo é genial, primeiro porque ele aposta na função fática da língua, né? Que é tipo, né, o alô, né? Aquela função que se preocupa em ver se o canal comunicativo está aberto, está estabelecido. Só que aí eles abrem o canal, primeiro para demonstrar uma redundância, porque os dois falam a mesma coisa, né? E segundo, para não comunicar absolutamente nada, porque o capítulo termina ali, a gente só tem o branco da página, e depois segue numa outra cena. Esse capítulo, para mim, resume o efeito desse livro. Né? Ou seja, essa tentativa de sinalizar para o aspecto comunicativo do texto, diálogos, né, que ele é totalmente construído assim, mas, né, a impossibilidade do discurso, às vezes, de nos dar qualquer terreno certeiro, né? E aí, mais uma vez, Beckett, né, que eu acho que é o grande autor na alta modernidade que traz esse tipo de questão. Vamos para o último texto, então, né? Então tá. Epopeia. Epopeia no Pato Falso. Então, com a epopeia portuguesa. Voltamos, então, agora com Gonçalo Tavares. Né? Gonçalo Tavares, na realidade, a gente escolheu Gonçalo Tavares porque ele é um autor, ele é autor português, né? E que é um autor que está prezando pela experimentação no plano ficcional. Né? Ele tem, por exemplo, a gente não vai falar disso aqui hoje, né? Mas ele tem, por exemplo, essa coleção, que é a coleção do bairro, né? Que aqui tem um dos meus títulos preferidos, que é o Sr. Breton em A Entrevista, em que ele cria um bairro cujos os intrigantes moradores carregam o nome de alguns escritores célebres, como o Sr. Brecht, o Sr. Beckett, o Sr. Pessoa, o Sr. Warhol, exatamente, o Sr. Krauss, o Sr. Borges, o Sr. Eliot, enfim, e traça, Sr. Calvino, traça o temperamento desse sujeito, histórias interessantes sobre esse sujeito, então já é super indicação essa coleção do bairro. Mas hoje a gente vai falar desse texto aqui, Uma Viagem à Índia, que na realidade é uma epopeia escrita pelo Gonçalo Tavares em pleno século XXI e que, obviamente, por ser uma epopeia do século XXI, problematiza e muito as possibilidades de escrita de uma epopeia. Né? O que eu gostaria de começar a dizer é que ele não está sozinho. Né? Primeiro porque a epopeia em língua portuguesa ela tem alguns casos de experimentação, mesmo os Lusíadas, que é o grande intertexto aqui, né, por também empreender uma viagem à Índia, né, e vai em todo momento servir como um cosmos lateral a esse do Gonçalo Tavares. E lá nos Lusíadas a gente já tem trechos como do Gigante Adamastor, por exemplo, né, que o sujeito tomado de amor acaba participando de uma cena que tem mais lirismo do que outra coisa. Ainda em língua portuguesa a gente tem no Brasil o Uruguai, né,
que hoje é mais lido do que os seus pares, o Karamuru e o Vila Rica, justamente porque modernizou, ele diminuiu a extensão do gênero, ele tem trechos de lirismo, que é a morte da Lindóia, por exemplo, que até hoje é lembrada, né? Então, o Gonçalo Tavares está nessa linha, mas obviamente trazendo uma cosmovisão que é muito próxima da gente, né? Então, eu vou começar dando uma definição razoavelmente atual de epopeia para trabalhar rapidamente. Então, longa narrativa literária de caráter heróico, grandioso, de interesse nacional e social. A gente vai ver que não é. Apresenta uma atmosfera maravilhosa, que em torno de acontecimentos históricos passados, reúne mitos, heróis e deuses podendo se representar em prosa. Inclusive o exemplo dado aqui é da Ângela Soares, assim, o exemplo é os Lusíadas, né? Bom, o Gonçalo Tavares vai esculhambar com essa definição, né? Porque ele segue um herói chamado Bloom, né? E lembrem do Bloom de Joyce, porque depois no final a gente vai ver que tem uma ligação, e que vai relatar uma história individual, né? Porque ele tem que viajar à Índia em busca de sabedoria, esquecimento e tédio. É mais ou menos isso. Depois ele vai mostrar outros motivos, mas é mais ou menos isso. Como eu quero muito que vocês, se já não leram, leiam esse texto, eu não vou dizer exatamente o que acontece. Só vou dizer que ele tem um problema com o pai e que morre a mulher amada. Olha, o Paul já diria que a morte da mulher amada é a coisa mais linda para a poesia, né? Então, tá aqui, é por isso que ele sai, né? E o que acontece? A técnica utilizada pelo Gonçalo Tavares, ela vai investir justamente em todos os padrões que nós temos de epopeia. Bom, primeiro nos versos não metrificados, né? A epopeia ela é metrificada por dois motivos principais. Primeiro, para mostrar uma certa harmonia, né, entre conteúdo e forma, né, que de uma certa forma mostra a unidade de mundo e tal. E segundo, para garantir a inalterabilidade das coisas, né? Não só do narrador, né? Que não pode se sobrepor à história, que não é isso que vai acontecer, mas também a inalterabilidade dos seres, né? Depois a gente vai trabalhar tudo isso um pouco. O sujeito que usa o verso livre, ele justamente está demonstrando que todas as etapas exigem um ritmo próprio, um ritmo individual, que é das coisas e do ser específico, que é o Bloom, né? Então aqui já começa uma certa alienação de uma unidade que a epopeia antiga gostaria de manter e que aqui já não existe. Muito menos essa unidade entre o eu social e o mundo e a harmonia com os deuses, né? A própria metrificação já de uma certa forma já está acabando com isso. Essa desintegração vai ser refletida também no espaço narrativo, né? A instância narrativa aqui vai ter voz. E ela não só vai ter voz, como ela vai discordar em alguns momentos do personagem, ou vai tentar prever os acontecimentos do personagem, e vai adquirir em alguns pontos um caráter fortemente metanarrativo e digressivo, né? E aforismático até, filosófico. Ela vai descrever grandes verdades, né? Trabalhar com grandes temas como medo, morte, definindo-os, né? Tem um trecho, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, que a narrativa fala da reza. Isso é a voz narrativa. Em algum momento ela mesma diz que ela tem tantas perversões quanto os personagens. Então é uma instância, uma entidade mesmo. Ela diz assim, e rezar não é simples. As palavras vulgares confrontam-se com finalidades mais altas. E rezar não é fácil. É necessário construir um discurso organizado para dialogar com a estranheza, porque o que é estranho pode proteger ou não, mas obriga sempre a inventar outras línguas. Só se reza, por exemplo, com palavras novas vindas das velhas. Olha-se para as coisas que só existem depois de se sofrer. Então, é uma voz que tenta fazer tudo aquilo que o Bloom não quer, que é uma compreensão ampla de mundo, de uma certa forma organizar as coisas, e que está sempre em conflito com esse herói que está com a sua vida já totalmente desintegrada, né? Bom, uma outra questão importante é a questão dos tempos, né? Na epopeia, nós temos a ênfase, a totalidade, né, do tempo presente, né? O que importa são os atos enquanto eles estão acontecendo. Inclusive o herói começa e termina do mesmo jeito. Tá aí Ulisses, né, para provar, né? Não acontece nada com o sujeito que difira no final. Bom, aqui também não é isso que acontece, principalmente porque esse sujeito, tudo que ele faz é para esquecer uma situação passada, ou seja, é um sujeito totalmente declinado a partir do que ele, e influenciado a partir do que ele foi, do que ele é, e a partir da angústia do que ele será, né? Então aqui também ele, de uma certa forma, extrapola esses limites, né? E obviamente o final também enfatiza um pouco isso, porque é irônico. A única prova que ele tem que voltou da Índia é o Mahabharata, né? Que é a grande epopeia hindu, né?
Lá no texto do blog lá eu falo um pouquinho melhor dela. E ele volta com o Mahabharata e com o radinho do pai. Né? Então é justamente essas duas lógicas, né? A lógica do gênero epopeico e justamente a lógica do individual, né? Do sujeito que de uma certa forma tem um passado e tem uma lógica diferenciada que não pode ser representada por uma visão unitária de mundo, porque ele não faz parte da unidade, ele é um ser isolado. E algumas outras categorias que se popularizaram, como por exemplo que a epopeia não tem campos semânticos obscuros, ou que os personagens não têm interior, né? Aqui, sem dúvida, o Bloom, ele inclusive diz, né, o narrador, o Bloom ele é uno e individual, e a sua viagem à Índia ela tem que ser antes interior, né? Então é justamente o oposto, né, dessa premissa, exatamente, muito obrigado, da epopeia. Eu quero terminar mostrando o final, né, eu falei do James Joyce, né, que existe uma chave léxica aqui no fim chamada Melancolia Contemporânea, um itinerário. Que é super... pode mostrar no tempo. Que é, logicamente, é irônica, né? Porque o que ele vai fazer aí? Ele vai nomear situações que o Bloom passa. Então tem medo, coragem, cidade, fuga, declarações, enfim. Só que isso aqui, antes de organizar a narrativa, que é mais ou menos o que o épico do Joyce, né, tenta fazer, porque é muito difícil, né? Ela, de uma certa forma, sinaliza para vários tipos de situação que, inclusive, mostram como esse sujeito é múltiplo e como esse sujeito não cabe justamente nisso aqui, né? Não cabe uma tentativa de unificá-lo, né? Ou, de uma certa forma, de tentar apreendê-lo a partir de uma estrutura unitária de mundo. Leiam, se não leram, o Gonçalo Tavares, porque ele tem alguns problemas, eu vou admitir, mas ele tem trechos. Aqui eu peguei uns rapidinhos assim, que ele fala assim, o mar é um mamífero. O barco, o punhal do sacrifício. São essas coisas que o lirismo, né, e logicamente, né, essa epopeia também tem muito de lírico, é uma outra, né, uma outra ampliação dos limites, né, mas vale muito a pena Gonçalo Tavares, talvez aí um outro programa a gente trabalhe com outras coisas dele. Uma viagem à Índia. Então era isso. Então, curta a nossa página do Facebook. Por favor, né? Por favor. Entre no nosso blog. Por favor, por favor. E deixem, o mais importante, deixem os seus comentários, façam um pedido. E o pé de pato, né? O pé de pato ainda tá aí, manda livros. Aí. Que a gente dá um jeito aqui trabalho. É isso, então. É isso. Tchau. Tchau. 1º de abril, próximo programa, 1º de abril, até 1º de abril estará no ar, falaremos da figura do bobo na literatura. Né? Entre outras coisas, falaremos do gênero picaresco, que é aquele herói que gosta de fazer os outros de bobo. Então, esperamos você lá. Agora sim, tchau. Tchau, até 1º de abril.